Vocês têm medo de algum tipo de praga, gente? Tem gente que tem medo de inseto, tem gente que tem medo de papagaio. Gosta de carro elétrico? Eu, particularmente, não sou muito fã de roedores. E o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Eu vou contar sobre uma vez que a minha casa foi roubada de mim e da minha família por um rato maldito. É isso mesmo que você ouviu. O rato colocou eu e a minha mãe pra fora de casa. Mas vamos do início. Essa história aconteceu quando eu era adolescente, lá por uns 14, 15 anos. Teve uma madrugada que eu acordei e era tipo 4 horas da manhã. E eu fui fazer um lanchinho. Eu peguei um saco de pão de forma e ele não tava com um buraco. Ele tava com um rombo. Parecia que alguém tinha aberto o saco de pão dos dois lados. Eu olhei assim, ainda com sono, pensei, caralho, mano, que é isso? A minha mãe abriu o pão dos dois lados. Essas crianças estão deixando a minha mãe maluca. Porque, enfim, a minha mãe é professora. Daí eu desisti de comer o lanchinho e eu voltei a dormir. No outro dia, minha mãe tava desesperada. Ela começou a falar, tem um rato aqui em casa. Ele furou o saco de pão. Eu, particularmente, tava incrédula com essa possibilidade. Eu tava pensando assim, não, mano, não tem como, cara. Olha o rasgo que tem nesse saco. O rato, ele tinha que ser o quê? Um cachorro pra ele fazer esse rasgo? Não, essa mulher aí tá ficando fora de si. É as crianças. Tudo era as crianças que tava deixando a minha mãe maluca. Eu fiquei lá sem acreditar, né? Porque eu era uma adolescente que ficava questionando a minha mãe em cada coisa que ela falava. E a minha mãe tava lá desesperada, falando que tinha um rato em casa, que a gente tinha que fazer alguma coisa, enfim, porque tinha um rato dentro da minha casa. A minha mãe comprou um negócio que chamava Pega Fácil, que é basicamente um papel com uma cola super forte que serve pra prender o rato. Tipo como se fosse uma ratoeira. Mas ela não comprou um, dois. Ela comprou 250 Pega Fácil. Tinha cola na casa inteira. Tinha no banheiro, na sala, no quarto, na cozinha. O chão da minha casa tinha virado praticamente um campo minado. Ô, porra! Até aí eu achava que a minha mãe ela tinha enlouquecido, porque além do saco de pão destruído, não tinha nenhuma evidência que tinha um rato naquela casa. Até o dia que eu vi aquele demônio com os meus próprios olhos. Mais uma madrugada aleatória, eu tinha levantado pra fazer um lanchinho, dessa vez sem pão, porque ele tinha ido pro lixo. Eu tava lá degustando das minhas bolachinhas e eu ouvi um barulho. Aí eu virei de costa, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Pra mim, pra ele. Pra mim, pra ele. Aquilo não era um rato, era um dinossauro. Na minha memória, aquele rato tinha um tamanho médio, assim, de uma mão papaya de 3 quilos. E aquele bicho era muito inteligente, mano. Ele desviava de todas as colas. Eu caía mais nas colas que o rato. Sem sacanagem, eu devo ter perdido uns 2 pares de chinelo por conta daquilo. Eu comecei a gritar, a minha mãe acordou e começou a gritar também. O rato começou a gritar. Eu e a minha mãe, a gente correu pra sala e trancamos a porta. A arquitetura daquela casa não fazia o menor sentido. Os quartos, eles não tinham porta, mas a sala tinha 2 portas, uma porta que dava acesso pra fora da casa e uma porta que trancava a sala pro resto da casa. Aliás, tinha uma porta pra fora da casa que ficava na cozinha também. Enfim, não fazia o menor sentido a arquitetura daquela casa. Era uma casa muito antiga que claramente tinha sido construída às pressas. Felizmente, essa porta que impediu o acesso da sala pro resto da casa, ela era muito rente ao chão. E pelo tamanho daquele tiranossauro, era fisicamente impossível dele passar por ali. Então a sala, ela meio que virou a safe zone da nossa casa. E foi assim que eu e a minha mãe moramos na sala por alguns dias, num colchão de ar que a gente teve que encher com a força dos nossos próprios pulmões. E assim, gente, a gente só saía dali pra tomar banho e ainda assim com muito medo. A minha mãe tava dando praticamente a chave na mão do rato, falando, ó, fique à vontade, agora a casa é sua. Eu não lembro se o rato, ele caiu na cola e aí a minha mãe jogou ele fora. Não sei se ele viu que não tinha mais comida naquela casa e vazou. Eu só sei que um dia aleatório ele sumiu e aí as coisas começaram a voltar à normalidade. Depois da gente ter feito uma puta de uma faxina e ter tirado as 250 colas do chão. Um extra dessa história é que depois desse ocorrido, uma amiga da minha mãe disse pra minha mãe que estavam adotando uns gatinhos num pet shop. Uns gatinhos que foram abandonados na frente do pet shop. E a minha mãe resolveu adotar um. Ela contou que tinha vários gatinhos bem calminhos, mas ela escolheu logo a mais agitada. E hoje em dia eu tenho a minha fiel companheira que me protege de todos os ratos, a Rin Rin. Então vocês podem ver que é a minha gatinha, que eu amo muito. Eu não sei, na verdade, se isso influencia em alguma coisa. Eu li em algum lugar que o cheiro do gato meio que faz os ratos se afastar. Ela tá aqui pra me proteger. Mas é isso, né? Esse foi o vídeo. Comentem aí se vocês têm alguma história parecida. Não exatamente com ratos, mas pode ser com qualquer bicho que tenha entrado na casa de vocês, que foi extremamente assustador. Como vocês podem ver, a minha voz tá meio fodida, né? Porque eu tô doente. Mas eu não desisti e trouxe vídeo pra vocês. Trouxe? Trouxe é uma palavra correta? Não sei. Eu trouxe vídeo pra vocês. Nos vemos na próxima semana, né? No próximo vídeo. E é nóis!